Olá, amigos! Eu sou Verônica Brendler, pastora, cineasta, produtora cultural, diretora do Festival de Cinema FIC e do Polo Creative. O segundo encontro de artes e missões é feito pelo canal da AMI, Aliança Missões na Europa. Hoje eu vou conversar com André Nascimento, um artista e missionário experiente da Jucum, com uma trajetória de 10 anos dedicados à arte e ao serviço missionário. André Nascimento, bom demais ter você aqui. Estou muito feliz em bater esse papo com você hoje, viu? Obrigado, o prazer é todo meu. Privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Bom, hoje vamos falar de um tema muito importante, a cosmovisão da arte. O que é isso? Para quem está nos ouvindo, explique primeiro o que é cosmovisão da arte e que implicações isso tem na sociedade. Bom, cosmovisão é uma palavra formada por duas palavras, né? Cosmo e visão. Cosmo significa mundo, realidade. E visão é o sentido de olhar, né? De perceber, de entender. Então, cosmovisão tem a ver com a maneira de ver o mundo. São os óculos, existe essa metáfora, né? Os óculos que você usa para enxergar a realidade. Então, se eu uso um óculos que está manchado, eu vejo todas as coisas um pouco manchadas. Se eu estou usando um óculos amarelo, eu vejo todas as coisas amareladas. Então, existem maneiras em que os seres humanos enxergam e entendem a realidade ao redor deles. Como eles interpretam o mundo onde eles vivem, a realidade em que eles estão. Existem três cosmovisões principais, né, de acordo com alguns autores. Então, a gente tem o secularismo, tem o animismo e tem o teísmo bíblico. O secularismo vem com essa ideia de que não existe Deus, de que só existe a matéria, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode estudar, não existe transcendência, não existe essa figura do divino, e simplesmente estamos aqui para viver a vida e morrer, basicamente. O animismo vai para o outro extremo, em que tudo é regido pelo espiritual. Todos os objetos, todos os animais, todas as pessoas, tudo que existe tem espíritos, são todos seres espirituais. E isso, obviamente, vai impactar na forma como as pessoas vivem. Então, para não chover ou para chover, eu preciso agradar os espíritos. Para acontecer isso ou aquilo, eu preciso fazer oferendas, fazer sacrifícios, ou de alguma forma agradar ou aplacar a ira das divindades, dos espíritos que estão ao meu redor. E também é importante, só um parênteses, essa visão animista muitas vezes tem se confundido e se misturado com a nossa visão cristã hoje em dia. Então, existem muitos cristãos animistas, que acreditam que tudo está regido por seres espirituais, e que eles precisam, inclusive em relação a Deus, aplacar a ira de Deus para que ele não me castigue, ou barganhar com Deus para que ele me conceda as coisas que eu quero que ele me conceda. Isso tudo é uma visão animista, que tem entrado na nossa cosmovisão cristã brasileira, pelo menos. É um alerta. E a terceira cosmovisão principal que existe é o teísmo bíblico, que está baseado no registro que a gente tem na Bíblia, uma visão judaico-cristã, está baseado na Bíblia e tem a ver com o fato de que primeiro, existe um Deus, esse Deus é pessoal, esse Deus é todo-poderoso, esse Deus é transcendente, está acima da sua criação, mas ao mesmo tempo está envolvido e presente na sua criação, é um Deus imanente. Então, tudo isso vai interferir na forma que as pessoas vivem as suas vidas. E a gente, como artistas, obviamente vai interferir na nossa produção, porque a maneira que você lê o mundo é a maneira que você se nutre, e do que você se nutre é o que você vai exteriorizar, o que você vai compartilhar. Então, a gente precisa, como artistas cristãos, precisamos estar encharcados da cosmovisão bíblica, nos nutrirmos da cosmovisão bíblica, porque isso é o que a gente vai exteriorizar na nossa arte. Mas não pensemos que, pelo fato de nós sermos cristãos, nós temos completamente a cosmovisão bíblica. Não necessariamente. Muita gente é convertida, mas ainda tem uma mente pagã, ou uma mente secularista, uma mente animista.
Então, por isso, nosso processo de santificação, de transformação e de relacionamento com Deus, para a gente ser transformado à imagem de Jesus, nos nutrirmos de como ele pensa, o que ele vê, quais são os caminhos dele, quais são as opiniões dele, e nos nutrindo de tudo isso, nos encharcando de tudo isso, isso vai transbordar na nossa produção artística. Legal. Poxa, uma verdadeira aula, viu, André? Bom, André, você já está há 10 anos na Jucum. Como surgiu a Jucum na sua vida? Mas antes de você falar, vamos entrar um pouco no túnel do tempo. Me conte como foi a sua infância. Você era um garoto arteiro? Deu muito trabalho para sua mãe? Olha, arteiro talvez no sentido da arte, mas não no sentido da bagunça. Porque eu era um menino muito quietinho, muito tranquilo, muito silencioso. Talvez minha mãe não diga com essas mesmas palavras, né? Porque nós somos em 3 irmãos, então uma casa com 3 crianças não é muito silenciosa. Mas a minha personalidade sempre foi de ser um menino tranquilo, um menino quieto. Eu gostava enquanto meu irmão gostava de ir para a rua brincar, eu gostava de ficar em casa fazendo minhas coisas, brincando, lendo, música, enfim. Eu sempre fui muito quietinho, mas a gente cresceu numa família com muita arte, né? Os meus pais sempre foram muito envolvidos com arte na igreja. Meu pai era regente do coral, minha mãe era solista, meu pai tocava na orquestra, depois se tornou regente da orquestra também. E a gente nasceu nos bancos da igreja, nos ensaios de coral, de orquestra, de grupos vocais. E eu venho da Igreja Assembleia de Deus, que tem muitos grupos musicais como parte da igreja. Então, desde pequeno, a gente era envolvido com arte, principalmente música e teatro na igreja. E isso tudo era muito real na minha casa também. Então, eu cresci nesse contexto de escutar Beethoven, de escutar Mozart, de ter gente ensaiando instrumento musical, gente cantando música, ensaiando. Então, eu vim desse contexto, né? Então, você nasceu artista. Você considera que, ao viver esse ambiente, você já se integrou nessa área artística por causa da vivência com a família? Sim, mas eu acho que até um pouco além disso, porque os meus irmãos, que também estão nasceram no mesmo contexto, hoje eles não se dedicam à arte completamente. Não os entendo com uma vocação artística como eu tenho. Então, acho que tem algo que já veio de nascença, já veio de nascer, mas também o contexto ajudou muito, né? O contexto artístico em que eu vivi. Bom, se você já era aquele garoto mais quieto, provavelmente você é um roteirista. Ator eu sei que você é, mas você tem essa linha de escrever, porque geralmente quem é mais quieto é mais pensativo, pelo menos é esse meu raciocínio. Sim, sim. Hoje eu já não sou tão quietinho como eu era antigamente, né? Sou mais comunicativo. Mas, sim, além do teatro, da atuação, na verdade, surgiu antes da escrita. Acho que se for colocar a ordem assim, cronológica de surgimento das coisas, a música, por osmose, pelo centro, pelo contexto aqui da casa e da igreja, depois o teatro e logo em seguida a escrita. Então, eu sempre gostei muito de escrever pequenas histórias, poesias, textos para outras pessoas, textos de homenagem, assim, sabe? Fulano, Verônica, você é uma pessoa assim, assim, assim. Então, o pessoal meio que me encomendava textos para escrever para os amigos, para aniversário e tudo mais. Então, a escrita também sempre esteve aí. E eu escrevi acho que eu tinha 10, 11 anos, escrevi um livro, Fernando e o Livro Mágico, uma história super simples assim de criança, mas eu era tão ousado, enviei para várias editoras na época, editoras grandes, assim, que não tinha a menor chance de publicar meu livro. E, obviamente, não publicaram, mas foi interessante ver. Com 10, 11 anos eu estava escrevendo e querendo que alguém publicasse.
Depois, na vida adulta, aí sim, eu publiquei um livro de histórias curtas, de narrativas curtas, mas começou lá na infância, né? Poxa, que legal. Você realmente começou bem cedo, hein? É difícil encontrar uma criança 10, 11 anos já escrevendo né, uma literatura que possa ser publicada. Sim, mas foi... Bom, a história era muito simples. Eram dois amigos que encontravam um livro mágico, era meio uma cópia do Gênio da Lâmpada, sabe? Esse mesmo padrão. Só que era um livro mágico que eles encontravam e que poderiam realizar desejo e tudo mais. Mas, realmente, com 10, 11 anos, é uma cidade muito jovem, né? Muito pequena. Então, é interessante, é legal recordar, assim, também essas lembranças. E quais as áreas que você, então, atua? Você é ator, escritor? A escrita, até hoje eu escrevo, tenho esse livro publicado de alguns anos atrás e estou planejando já, ou começando a pensar o que eu posso fazer com esses textos, levando eles para o espanhol, porque é onde eu moro hoje, na Espanha, traduzir as histórias ou usá-las em espetáculos de teatro, enfim. Mas, enfim, a escrita, o teatro e a música, basicamente. Então, você é um dramaturgo. Olha que legal. Muito bom. Bom, André, eu defendo a tese de que todo ser humano tem algum talento artístico. Pelo menos um talento, eu acredito que toda pessoa tenha. Inclusive, eu faço um teste para descobrir a missão pessoal das pessoas. E todas as pessoas que fizeram o teste tiveram pelo menos um talento artístico. Você acredita que todo ser humano tem a arte dentro de si? Acredito, porque nós viemos de um Deus criador. Então, de uma forma ou de outra, isso está impresso na gente como ser humano, né? Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então temos características que vieram do próprio Deus e a arte, se não a arte, pelo menos a criatividade, eu acho que é algo que está impressa em cada ser humano. E a criatividade, eu acredito que todo ser humano é criativo. E quando eu falo criativo, isso não necessariamente tem a ver com arte, porque para mim criatividade tem a ver com resolver problemas, é encontrar possibilidades, é ir por outros caminhos, é saber criar, né, coisas diferentes. Mas a arte também, porque mesmo que alguém não se dedique à arte ou produza arte, quando ela tem contato com arte, ressoa alguma coisa dentro dela. Existe uma identificação, existe uma conexão quando o ser humano tem contato com a arte. Então, sim, eu acredito que todo ser humano tem arte dentro de si. E a parte da nossa Constituição, as sociedades criam arte desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher. Então, está dentro de nós, com certeza. Legal. Bom, o pessoal que está participando, podem enviar o nome das cidades onde vocês estão morando. Legal a gente saber, né, de onde vocês estão assistindo. Bom, enquanto o pessoal vai escrevendo, vamos falar da Jucum. Que instituição incrível, né? O fundador, Loren Cunningham, é um verdadeiro visionário, né? Uma águia, uma visão fantástica de alcançar pessoas pela arte, pelo social e outras áreas, né, que a Jucum alcança. Você está há 10 anos na Jucum. Como surgiu a ideia de trabalhar com eles e por que Espanha? Bom, isso é uma longa história, porque tem a ver com o meu chamado missionário, que vem desde a adolescência, que eu não vou ter tempo para contar aqui, mas tenho algum material sobre isso nas minhas redes sociais. Mas tendo a consciência e a convicção já do meu chamado missionário, em algum momento eu soube da existência da Jocum, só que naquela época dentro de mim não me chamou a atenção. Me falaram sobre a Jocum e eu nem entendia muito bem o que era e deixei quieto. Mas com o tempo e com o direcionamento de Deus, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava em Honduras numa viagem missionária
de 3 meses de duração. Eu fui para lá para apoiar uma família de missionários que a minha igreja, aqui em Santo André, Assembleia de Deus, apoia lá em Honduras. E estando lá, eu sabia que aquela viagem seria só um trampolim para outras coisas que viriam depois. Deus tinha me falado isso. E estando lá, o pastor que eu apoiava, o pastor Paulo, teve um sonho. E ele falou que chegou para mim e falou que eu chegava em casa contente, porque o meu visto para a Espanha tinha saído. E eu nunca tinha pensado especificamente na Espanha. Sabia que meu chamado tinha a ver com arte, com louvor e adoração e com nações. Mas eu não sabia especificamente aonde, nem tinha considerado Espanha, mas estava buscando essa resposta. Estava perguntando para Deus qual seria o próximo passo depois de Honduras. E ele chegou com esse sonho, eu fui orar e buscar a confirmação de Deus e fui pesquisar sobre a Espanha. E aí eu achei, no Google, uma pesquisa simples, um ministério de louvor e adoração na base da Jocum Madrid, e a descrição daquele ministério era extremamente parecida com o que eu tinha escrito no meu projeto para ir para Honduras. Era praticamente cópia do que, mas eu não tinha copiado, que eu quero dizer, era a mesma visão, era o mesmo caminho, né, que estava traçado ali naqueles projetos. E aí eu entrei em contato com eles e eles falaram que o ministério estava desativado por falta de obreiros, mas que se eu fosse, poderíamos pensar em reativar e tudo mais. Isso nunca aconteceu, porque Deus direcionou de outras formas, mas esse foi o impulso para eu pensar na possibilidade de ir para Jocum e de ir para a Espanha. Então, voltando de Honduras, eu pensei que seria no ano seguinte que eu iria para a Espanha, porque uma coisa é você escutar de Deus o que fazer e outra é escutar quando fazer. Precisa continuar a conversa com Deus e não fechar o bate-papo com Deus só na primeira informação, que foi o que eu fiz. Mas com o tempo eu fui entendendo que não tinha um processo, tinha um tempo para acontecer. E em 2018 foi quando eu cheguei na Espanha. Mas na Jocum eu entrei em 2013. E aí, só para terminar a resposta, o que me chamou a atenção na Jocum, por que eu fui para a Jocum, era o fato de haver liberdade para criar projetos novos, ministérios novos, ações novas. Não é um movimento missionário focado em apenas uma coisa. Então, existe a liberdade e a possibilidade de escutar Deus, ouvir o direcionamento de Deus e criar coisas que, de repente, não existem. E isso foi o que me chamou a atenção. E aí eu comecei, entre aspas, a namorar a Jocum, e até que em 2013 eu entrei e estou na Jocum até hoje. Poxa, que legal. Agora, e o seu espanhol? A AMA, inclusive, ela tem muitos cursos, né, para capacitar os missionários. Você, quando entendeu que era Espanha, você já falava espanhol ou você foi estudar para poder, né, fazer um trabalho legal na Espanha? Já falava espanhol antes, porque na adolescência eu fiz um curso de espanhol aqui na minha cidade, um curso de 3 anos, mas assim, eu era adolescente, devia ter uns 13, 14, 15 anos por aí. Mas eu me lembrava de muitas coisas. Então, quando eu fui para Jocum, primeiro eu fui para Honduras, né, antes da Jocum. Então, já deu uma reativada no espanhol, porque Honduras fala espanhol, na América Central. Então, já tive que me virar para conseguir conviver ali. Depois, voltando para o Brasil, e entrando na Jocum, aí eu tive a oportunidade de fazer viagens de curto prazo para vários países que falam espanhol. Então, para o Peru, para o México, para a própria Espanha. Então, foi só reativando aquilo que eu já tinha aprendido, né? Então, graças a Deus, com o idioma não tive problema, porque tive esse preparo antes, muito tempo antes, né? Mas é o que você falou, a AME tem esses cursos porque é fundamental você falar o idioma com o mais próximo possível da fluência. Porque falar o idioma das pessoas é falar com o coração das pessoas. Se você não fala bem, se isso é um fator de empecilho, então você vai ter mais dificuldade, as pessoas não vão te entender, os relacionamentos não vão fluir tão naturalmente. Então,
quem pensa em ir para algum país que não fale o português, inclusive, você mesmo estando em Portugal, todo mundo sabe que os portugueses falam um português muito diferente do nosso português do Brasil. Então, independente de onde você vá, você precisa aprender o idioma, e de aprender de verdade. No caso do espanhol, eu digo, nunca se contentem com o portunhol, porque é a maior armadilha possível. Você acha que estão te entendendo, mas, na verdade, não, precisa estudar o idioma de verdade. E os espanhóis, eles falam muito rápido, né? Sim, falam muito rápido. Eu digo que quando a gente fala o nosso próprio idioma, a gente fala muito rápido. Mas, no geral, acho que a velocidade de fala, isso é comprovado, né? No meu TCC de término da faculdade agora, de teatro na Espanha, estava pesquisando sobre a entonação do português e do espanhol. E o ritmo do português, ele é mais lento, realmente, do que o do espanhol. Uhum. Legal. Muito bom. Você ficou quanto tempo em Honduras? 3 meses. 3 ou Legal. 4. Experiência, né? É sempre uma boa experiência. E foi muito bom. Legal. Quantos países você já viajou pelo mundo? De cor eu não sei, mas eu tenho um aplicativo aqui que eu vou marcando. É muito legal esse aplicativo, chama Beam. Vou escrever aqui, ó, no chat. Você vai marcando os países onde você já foi. Já fui para 19. Uau, que interessante. Muito bom. E como missionário, né, fazendo a obra de Deus, melhor ainda, né? Melhor ainda. Bom, André, o tema hoje é a cosmovisão da arte. Para quem está nos ouvindo, explique primeiro o que é cosmovisão, em seguida, o que é cosmovisão da arte, que implicações isso tem na sociedade. Certo. O termo cosmovisão, ele é uma junção de duas palavras, né? Cosmo e visão. Cosmovisão, cosmo, na verdade, é mundo, né? O cosmos, o universo, o mundo, a realidade. E visão é visão, maneira de enxergar. Então, cosmovisão, basicamente, é a maneira que você enxerga o mundo. Tem uma metáfora interessante, que é a metáfora do óculos. Não estou com meu óculos aqui. Mas, quando você coloca um óculos, você está enxergando tudo que você está enxergando através daquele óculos. Se ele estiver manchado, você vai ver todas as coisas um pouco manchadas. Se ele for uma lente amarela, você vai ver todas as coisas amarelas. Então, cosmovisão tem a ver com a maneira pela qual você vê e você entende o mundo ao seu redor. Mas a cosmovisão não está ligada só a informação sobre as coisas. Por exemplo, eu olho para um objeto e sei que na minha cosmovisão, na minha maneira de ver o mundo, esse objeto se chama bola e ele tem uma determinada função que está dentro do esporte. Eu vou pegar um outro exemplo. Eu olho para uma maçã. Dentro da minha cosmovisão, essa maçã é uma fruta, mas ela também é símbolo de um pecado que a humanidade cometeu no início dos tempos. Se for uma maçã vermelha, ela vai ser ligada ainda à ideia de sedução, à ideia de sensualidade e tudo mais. Isso na minha cosmovisão. Mas numa outra cosmovisão de alguém, de repente, de um país oriental, essa mesma maçã pode ser interpretada como um símbolo de uma outra coisa. Pode ser interpretado como símbolo da paz, como símbolo da pureza. Isso tudo é pela cosmovisão que a gente tem, a maneira que a gente interpreta o mundo. Então, está relacionado com a informação que a gente tem sobre as coisas e com os compromissos do nosso coração. A gente é apegado à nossa cosmovisão, porque é a forma pela qual a gente construiu o mundo. Então, eu olho para as coisas e vejo as coisas de tal forma, porque eu fui formado dentro dessa cosmovisão. Então, não é só informação, é coração também. Legal. E vamos dizer aqui, a cosmovisão cristã, a implicação dela no mundo. É bom você falar cosmovisão cristã, porque a cosmovisão bíblico-cristã não é a única cosmovisão presente, né? Como não é 100% dos habitantes do mundo
que acreditam na Bíblia e se valem dela para viver, então existem outras formas de entender o mundo. Existem três cosmovisões assim principais, né, de acordo com alguns autores. A gente tem o secularismo, tem o animismo e tem o teísmo bíblico. Então, o secularismo tem a ver com o materialismo, tem a ver com o fato de que Deus não existe, de que só esta realidade que a gente pode ver é que existe. Então, é como se fosse uma caixa fechada, onde não tem intervenção nenhuma de nenhum elemento externo, do sobrenatural, do divino, nenhuma dessas coisas existe, né, para a visão secularista. Não existe uma realidade espiritual. O ser humano, ele é um animal que é parte de uma cadeia alimentar, basicamente. Esse seria o secularismo. O animismo vai para outra ponta, em que tudo é espiritual. Então, todos os elementos do universo são regidos por leis espirituais, tem espíritos que habitam em todas as coisas. O ser humano também é parte dessa grande mistura, tem a ver com essa ideia da mãe natureza, do universo em que tudo é um e nós todos somos parte dessa unidade. Esse é basicamente, né, muito basicamente, o animismo. E aí a gente tem o teísmo. Tem a filosofia da nova era, né? Que é Isso, muito... isso, exatamente, que está dentro do animismo. Algumas filosofias e religiões orientais também têm a sua raiz nessa maneira de ver animista, né? Inclusive, a visão animista é uma visão, uma cosmovisão que muitas vezes se mistura com o cristianismo dentro das nossas igrejas evangélicas no Brasil. É um perigo doutrinário assim, que a gente tem em começar a agir colocando poder e responsabilidade em coisas espirituais, quando na verdade não são. É uma mistura que acontece em muitas igrejas no nosso tempo agora, né? E aí, por último, tem o teísmo bíblico, que aí seria a cosmovisão bíblica, né? Cristã bíblica, que aí tem a ver com o fato de que existe um Deus que é pessoal, que é todo-poderoso, um Deus que é transcendente, mas é imanente, ou seja, ele é maior do que a sua criação, mas ele está envolvido com a sua criação, ele tem uma relação com a sua criação, não é que ele criou e foi embora, é um Deus imanente, presente. E aí, obviamente, tudo isso vai ter uma relação muito forte com as artes. A gente olha na Bíblia, a gente vê arte o tempo inteiro, porque a própria Bíblia é uma obra de arte, é uma obra literária, né? É uma coleção de livros incrível, que tem uma unidade incrível, apesar de ter sido escrita num período de tempo enorme por dezenas de escritores, tem uma unidade, tem um padrão, tem uma coerência. A própria Bíblia é uma obra de arte. E a Bíblia fala muito sobre arte e nos dá muitos princípios e maneiras de enxergar o mundo como artistas cristãos e entender qual é o nosso papel, o que a gente precisa fazer e como caminhar nisso. Só o fato de ser uma literatura, né, o Biblos, ele já engloba na área da arte, que é a criação, né? Impressionante. Exatamente. E a Legal. diversidade que tem na Bíblia, né? Porque a gente tem narrativas épicas, tem poesia, tem metáforas, tem histórias, tem de tudo, né? É uma riqueza incrível. Eu estava lendo o Salmo 92, tem só o Salmo 93, 92 já tem 3 citações da arte. Se você vai para o Salmo 149, o 150, então, é citação, ali tem, acho que 10 ou mais citações da arte dentro do Salmo 150. Então, a expressão artística ela é muito forte na Bíblia. Agora, falando em expressão, como a expressão artística pode ser uma poderosa ferramenta para transmitir valores e significados transcendentais? Uhum. Olha, para falar sobre isso, eu vou fazer um link rápido com o mandato cultural
e com a ordem de Jesus de nós fazermos discípulos. Quando a gente fala de mandato cultural, um mandato de fazer cultura, né? Se por convenção, teologicamente falando, se chegou a esse termo, né? Mandato cultural, que tem a ver com aquela ordem que Deus deu a Adão e Eva no Jardim do Éden, de que eles deveriam cultivar a terra, guardar a terra e dominar sobre a terra, ser senhores sobre a terra. Então, aí, implícito, Gênesis é o livro dos começos. Então, o começo de qualquer coisa, a gente pode ir lá, principalmente Gênesis 1 e 2, que a gente vai encontrar muitos indícios, princípios e muitos fundamentos. Então, aí, nesse mandato cultural, tem a ordem da reprodução humana, tem a ordem de construção de cidades, de sociedades, e também está aí dentro desse mandato a ordem de fazer cultura, de fazer algo com o mundo que Deus havia criado. Tem um escritor muito importante, o Darrell Miller, que fala muito sobre vocação, sobre cosmovisão, sobre transformação da sociedade. Ele fala que Deus criou um mundo perfeito, mas não terminado. E ele coloca para o homem essa responsabilidade de vamos caminhar juntos para ir terminando, entre aspas, um mundo, para concluir ou para desenvolver, eu gosto muito dessa palavra, desenvolver a criação que Deus tinha feito. Então, o convite que Deus fez para o homem, ou a ordem que Deus deu para o homem, é criar cultura. E dentro da cultura está a arte, porque cultura tem a ver com o que nós fazemos com o mundo que Deus criou. Cultura tem a ver com idioma, tem a ver com culinária, tem a ver com costumes, tem a ver com história, com linguagem, mil coisas, e entre elas a arte, né? É uma resposta que a gente dá para esse mandato que Deus nos deu de cultivar a terra e de dominar sobre a terra. Então, tendo isso como fundamento, e se a gente for como seres humanos que servem a Deus e vão obedecer a Deus, a gente vai fazer isso usando aquilo que Deus é, ou seja, caminhando dentro do que Deus é. Então, a gente vai fazer cultura e vai fazer arte levando esses princípios e esses valores do Deus que enviou a gente para fazer isso. Então, a gente vai falar sobre amor, a gente vai falar sobre fé, a gente vai falar sobre esperança, a gente vai falar sobre relacionamento, sobre pureza, sobre, enfim, todos os valores, os princípios, os caminhos de Deus, eles vão ou deveriam encharcar a nossa maneira de ver o mundo, a nossa cosmovisão, para que isso transborde na forma que a gente vai fazer arte e comunicar isso para a sociedade. E é importante lembrar que as ideias têm consequências, os conceitos têm consequências. Nenhuma ideia é infrutífera, ela sempre vai frutificar, para o bem ou para o mal. Então, uma coisa é eu plantar uma sementinha de que o homem é superior à mulher. Outra coisa é eu plantar uma semente de que a mulher é superior ao homem. E outra coisa é eu plantar uma semente de que a mulher e o homem têm o mesmo valor perante Deus. 3 conceitos, 3 ideias que vão frutificar. E, bom, olhando a sociedade hoje, a gente sabe que não foi a melhor semente que frutificou. Por isso, a gente tem todos os movimentos e todas as dificuldades com as questões de gênero que a gente tem hoje. Então, as ideias têm consequências. Então, quando eu falo de conceitos, de princípios, de valores, a gente está falando quais são as ideias que eu quero plantar, quais são os conceitos que eu quero colocar na discussão, na sociedade. E aí, a verdade floresce quando ela é plantada, mas a gente precisa plantar. Verdade. E lembrando aqui, né, eu tenho uma definição muito clara sobre o que é cultura, né? Eu ensino muito sobre elaboração de projetos, é onde a gente traz esse conceito. E cultura, eu li um dia num dicionário que descreve exatamente assim: cultura é um modo de agir de um povo. Então, se você começa a repetir uma ação continuamente ou uma fala continuamente, aquilo vira cultura numa sociedade. E a arte, ela é muito poderosa, né? Ela tem uma força enorme para mudar conceitos. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né?
a repetição das coisas, das notícias, né? E vira-se entendimento e vira-se cultura. Muito interessante. Olha, Eclesiastes 11:9 diz: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Sempre tem o mais, né? É sempre o alerta, né? Mas, né? Lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. A gente está vivendo um tempo que parece que o mundo está como o Titanic afundando. Todo dia você lê notícias absurdas e no mundo inteiro. Aí eu te pergunto, como o jovem pode sobreviver a esse caos? Como ele pode colocar o seu talento à disposição do reino no meio de tanta turbulência? É uma pergunta complexa. Não é simplesmente faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro e tudo vai dar certo no final. Não é assim, né? O mundo, os dias são maus. Isso, os dias são maus desde os tempos do, do apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, né? Os dias são maus. Então, mas a maldade vem aumentando, né? O que eu diria para quem está escutando a gente, e aí eu acho que ampliaria até não só para quem é jovem, mas eu nem sou tão jovem assim. Muito obrigado por me colocar nessa categoria, Verônica. Mas eu acho que é importante que nós, como cristãos, a gente saiba quem nós somos. Mas, indo além de simplesmente aquela frase feita, eu sou um filho de Deus. Essa frase é muito profunda, é muito poderosa, ela é muito importante, mas ela precisa realmente ter profundidade dentro de mim, porque se é uma frase de um conceito solto, eu sou um filho de Deus. Ok, o que que isso muda na minha vida? Porque se eu realmente sei quem eu sou, isso muda as coisas que eu faço, ou pelo menos as coisas que me dão prazer ou não, as coisas que para onde minha vida aponta, né? Ao redor de quem a minha vida orbita. Eu estou muito com essa metáfora faz alguns meses sobre o Sol e os planetas que orbitam ao redor. A gente tem muitas canções que falam sobre Deus ser o centro, que ele é a única coisa que eu desejo. Canções que falam nesse sentido, né, dentro das nossas igrejas. Eu fiquei pensando nessa ideia de que Deus é o sol da minha vida, então eu orbito ao redor dele. Então, ele exerce um poder sobre mim de atração e eu me mantenho ali orbitando ao redor dele. Só que essa é uma teoria que às vezes não é a nossa prática. Então, eu acho que o mais importante para a gente entender e caminhar nisso que você falou sobre sobreviver no meio desse caos, é entender quem nós somos e quem o nosso Deus é, no sentido mais profundo que a gente possa alcançar nessa nossa existência física nesse planeta Terra. É uma caminhada, obviamente, mas eu preciso entender que o pequeno e o grande que eu sou. A humildade para mim é isso, é você saber quem você é e quem você não é. E eu sei muitas coisas que eu não sou, e às vezes eu, particularmente, tenho dificuldade de acreditar naquilo que eu sou. Eu preciso saber quem eu sou e quem eu não sou, e saber quem o meu Deus é. E nesse relacionamento com Ele, eu acho que a chave é a mais simples, é o relacionamento com Deus. O Deus que está acima do caos que a gente está vendo. E o Deus que, quando encontra um caos, começa um processo de transformação e de restauração. Então, se eu estou em contato constante, profundo, íntimo com esse Deus, eu vou conseguir transitar por esse mundo e ainda colocar os meus talentos à disposição do plano que ele está fazendo de restauração de toda a humanidade. Não sei se eu respondi, é um assunto complexo, daria para a gente ficar horas conversando sobre isso, né? É muito profundo, né? Porque muitas pessoas, quando se deparam diante de uma situação difícil, elas mudam
para um outro sentido, em vez de olhar para a situação, buscar em Deus estratégias de como enfrentar essa situação, porque se Deus permitiu que você passe uma situação complexa, é porque Ele tem um propósito, né? Muito maior do que nossa mente muitas vezes consegue enxergar, porque nós somos muito do imediato, do que a gente vê diante de nós. Só que Deus, Ele olha através de nós para as próximas gerações. Então, o que nós estamos vivendo tem um propósito gigante de Deus que se conecta em situações que vão acontecer anos depois, mas tinha que acontecer naquele momento. Então, não é nosso papel fugir dessa situação, buscar uma outra saída, mas orar e falar, Deus, como que eu vou viver como cristão se eu estou sendo zombado, né? O jovem sendo zombada porque eu amo a Cristo, porque eu sigo os valores de Cristo, por que o jovem que está sendo confrontado, né, nas faculdades, universidades, porque tem uma fé, né? E aí é a questão muito séria, que muita gente, tem uma pesquisa até que 70% dos jovens cristãos que chegam nas faculdades muitas vezes mudam, têm um posicionamento diferente e não querem muitas vezes frequentar a igreja, porque não há uma base sólida que os preparou para enfrentar essas adversidades. Então, a igreja e a família, os pais, principalmente, têm o papel de dar essa base para que ele possa suportar a adversidade, os desafios que muitas vezes são grandes, entender, né, que aquilo que ele está recebendo de conteúdo, ele está absorvendo, mas ter uma resistência a isso, não aceitar isso como verdade, mas a verdade é Cristo, né? A verdadeira videira é Cristo, aonde nós somos nutridos, aonde nós vamos nos fortalecer. Então, por mais que ele receba lá 1001 informações, ele está estudando isso, mas a verdade na vida dele sempre precisa estar pontuada na Bíblia, na verdade. Então, é um desafio, principalmente para crianças, para jovens, para adolescentes, hoje, enfrentar faculdades, escolas, da forma como as coisas estão caminhando, né? É um desafio. Mas é preciso também, eu acredito, um equilíbrio no sentido de não cair em nenhum dos extremos, né? Porque se eu caio no extremo de apenas ler ou ter contato com coisas que têm a ver especificamente ou somente com a minha fé como cristão, então eu me desconecto do que a sociedade está dizendo. E quando eu seja questionado, ou seja colocado diante de um outro posicionamento, eu nem sei o que é esse pensamento. Então, eu não sei como responder, não sei como dialogar, porque eu não entendo isso. O outro extremo é deixar a fé cristã e só começar a se nutrir de outras filosofias, outras cosmovisões e outras fés. Então, acho que o equilíbrio é importante. Eu preciso me nutrir do que a palavra de Deus diz, nas mais diferentes linhas teológicas, inclusive, que existem, porque eu acho que isso também amplia você saber que a minha denominação acredita dessa forma, mas outra denominação acredita dessa outra forma, e não fere a nossa unidade, né? Isso vai, acho que, ampliar, porque quando você é jovem, você vai para a universidade, você encontra outro cristão, nem todo mundo acredita, dentro dos cristãos, nem todos acreditamos da mesma forma sobre N assuntos. A gente precisa também trazer essa amplitude de pensamento para a galera que está indo para a universidade. Mas também saber conhecer os temas, pelo menos os temas mais polêmicos que a gente tem hoje em dia, até para saber como a fé cristã responde para essas coisas. Como a fé cristã responde para as questões de gênero?
como a fé cristã responde para o racismo, como a fé cristã responde para o pós-modernismo, como a fé cristã responde para etc, etc, etc. É estudar as duas coisas. E isso acho que pode construir uma base mais sólida para a galera nem fugir de ir para a universidade, ou estando na universidade, ficar dentro de uma bolha cristã, e também não cair no outro extremo, que é abandonar tudo. Então, é um trabalho mais amplo, né? Sim. Tem que ter muita base e, ao mesmo tempo, ser luz, né? Ser o diferencial ali. Enfim, e todo diferencial está no amor, né? Isso que é interessante. Ser luz e ser amor, porque ninguém gosta de uma pessoa chata, né? E quando o jovem está na universidade e ele demonstra o amor de Deus para com as pessoas, ele já ganhou meio caminho ali, né? O impacto do que ele vai falar, do que e ali prospectar, né? Foi o que eu vivi na faculdade de teatro aqui na Espanha esses últimos 4 anos, né? A importância de você ser luz, de você falar quando você deve falar, e também outro ponto, nem sempre você deve levantar a mão e falar, eu não acredito nisso, 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 porque tem que ter sabedoria quando falar e quando calar. Mas é o que você falou, o amor é o que constrói essas pontes, assim, para você se relacionar com as pessoas e elas, pelo menos no contexto da Espanha, entenderem de verdade o que é um cristão, porque para eles o cristianismo é o catolicismo. Então, tem muitas coisas que a gente precisa desconstruir sobre quem Deus é, sobre o que a Bíblia é, sobre o que a fé cristã é, para depois construir o que realmente é, né? Quais são as verdades. E para mim foi extremamente importante o relacionamento e o amor, falar a verdade em amor, não discutir, servir, ser a pessoa de referência, ser alguém que está aberto, disponível, ser um bom estudante, isso é muito importante, mas ser um estudante bom, aplicado. Inclusive, uma menina, eu digo isso pautado naquela humildade que eu falei, saber quem você é e quem você não é. Então, não digo, não vou ter falsa modéstia de esconder, mas uma menina chegou e falou, nossa, André, muito obrigado sobre uma determinada cena que a gente tinha que fazer um trabalho, muito obrigado por você mostrar para a gente como tem que ser feito. Eu falei, uau, que interessante ela dizer isso para mim, um estrangeiro, em outro país, em outra cultura, e ter esse reconhecimento de alguém. Porque a gente tem que se aplicar, a gente tem que... eu sei porque eu estou ali, eu sei porque eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Então, preciso fazer da melhor forma possível. Você foi generoso. Eu acho que amor é respeito, amor é abraçar as pessoas. E como Jesus fez, né? Ele abraçou as pessoas da forma como elas eram, e por causa do seu amor, da generosidade dele em querer ajudar as pessoas, é que ele tocou o coração das pessoas. Então, isso é realmente incrível. Agora, como você falou, né? Você passou 4 anos fazendo teatro, né? Vamos falar de projetos. O que você tem feito na área da arte na Espanha, né? Que projetos você tem desenvolvido? O projeto principal, desde que eu estou na Espanha, tem sido a própria base da Jocum Cáceres, né? Que não tem a ver só com artes, tem a ver com outras coisas também, porque eu faço parte da liderança da base. Então, é algo que consome bastante tempo, bastante energia, e a gente tem diferentes frentes de trabalho lá, e uma delas é a arte, né? Mas eu acabo tendo que dividir o meu tempo com outras coisas além de apenas a arte, né? A gente trabalha com evangelismo, com treinamento e com artes. Mas dentro de artes especificamente, falando já pessoalmente, o grande projeto dos últimos 4 anos foi a faculdade de teatro. Quem já fez faculdade sabe o que é estar numa faculdade, e sendo teatro é muito físico, muito intenso emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, todos os mentes é muito intenso, né? Então, os últimos 4 anos foram de estudo. E aí, obviamente, como é uma faculdade de teatro, a gente teve algumas peças e alguns
alguns espetáculos, né, que a gente apresentou para a cidade, para a comunidade, como parte do curso, né? Agora, individualmente falando, terminando agora a faculdade, eu tenho uma, como eu defini, uma peça de teatro que está feita a partir de poesias minhas, que tem a ver com a busca do ser humano pelo transcendental, a busca pelo divino, a busca por Deus. Só que colocado de uma forma, é um grande questionamento sobre o que você tem buscado e o que você tem encontrado. E olha para isso aqui, ó, olha para isso aqui, para Deus, que você não está olhando ainda, né? Então, está escrito, tem que ainda revisar um pouco o texto e mudar algumas coisas, mas a ideia seria construir isso. Não sei se aqui, enquanto eu estou de férias no Brasil, provavelmente eu comece a montar aqui já, para, estando montado isso, apresentar na Espanha por onde surge, né? Seria um monólogo? Um monólogo, exatamente. É um monólogo que vai misturar poesia com música e teatro, né? Talvez alguma Legal. coisa de expressão corporal também no meio, porque monólogos são complicados, porque você está sozinho ali e tem que manter o público com você, né? É, Então, colocar esses outros elementos, né? Além puxa, disso, no ano que vem, a gente, na Jocum, vai ter um curso de artes e cultura. É um curso que dura 5 meses. Então, a galera passa 5 meses lá com a gente. Os 2 últimos meses são de viagem missionária para levar arte para algum lugar da Espanha ou da Europa. E para o futuro, a gente, todo esse processo, estou numa incubadora aqui agora de uma companhia de teatro que eu quero montar lá na Espanha, a partir da Jocum, mas uma companhia que atue profissionalmente. legal, muito bom. Nós também estamos abrindo uma escola de arte em Lisboa, já temos uma base, e a partir dessa base, nós vamos ensinar, vamos ter curso de teatro, curso de roteiro, produção de filmes, curso de direção, storytelling, elaboração de projetos, cursos de fotografia. Então, é um leque de cursos que nós vamos ter aqui na Escola de Artes. Então, as pessoas interessadas também podem se inscrever, né, entrar em contato. Tem o nosso site, polocreative.com, ali você vai ter todas as informações. Então, fique ligado, a Jucum tem várias bases, onde as pessoas podem buscar as áreas que interessam, e a gente está começando uma base, eu estou começando uma base aqui em Lisboa, pela minha empresa, né, pelo Polo Creative, pela Agenda Cultural e também pelo FIC, que é o Festival de Cinema FIC, que já está indo para a 9ª edição. Bom, André, o tempo está acabando, você deu uma verdadeira aula aqui para a gente, muito bom. Bom, André, para finalizar, deixa uma mensagem para o pessoal. Sim, eu quero finalizar com um conceito do Huckmacher, um escritor, um crítico de arte, enfim, que é muito famoso, muito conhecido, e ele tem um conceito para os artistas, um conselho, que é uma linha de trabalho, alguns passos. E ele fala sobre chorar, sobre orar, pensar e trabalhar. Eu acho que isso é um bom guia para nós como artistas. A gente olhar para a realidade ao nosso redor e primeiro chorar, como Neemias, que soube que as muralhas de Jerusalém estavam queimadas e chorou. Isso mostra que isso afeta, né? Que isso tem a ver comigo. Então, a gente olhar ao nosso redor, esse Titanic afundando, como a Verônica falou antes, e nos deixarmos afetar por isso e sofrer e chorar. Em seguida, a gente orar, Deus, o que eu faço com isso? Como eu posso responder como artista? Então, pensar. Isso fala sobre ler a sociedade, sobre a gente entender realmente o que está acontecendo, fala sobre a gente sair da nossa bolha evangélica, que às vezes nos impede de ter acesso às coisas, entender como as pessoas realmente pensam, porque se você não entende as perguntas, como você vai dar respostas, né? Ou fazer outras perguntas?
Então, esse seria o pensar. E aí, o trabalhar. É colocar a mão na massa, é sentar e escrever, é começar a montar coreografias, é pintar quadros. E esse trabalhar, eu tenho esse clamor, esse desejo dentro de mim, que a gente não se contente em fazer coisas que já foram feitas, né? Em usar símbolos ou maneiras de se expressar, de pintar, de escrever palavras que já são muito usadas. A gente fugir dos clichês, a gente fugir daquilo que já foi feito tantas vezes. E a gente encontrar em Deus novas formas de expressar o que a gente quer expressar, comunicar a mensagem que a gente quer comunicar. E aí trabalhar, eu acho que também tem a ver com a gente consumir arte. A gente ir ver espetáculos, a gente vê exposições, a gente lê livros, e, obviamente, não só coisas cristãs, porque a gente está no processo de entender a sociedade onde a gente está. Como a gente vai entender sem consumir a arte que a sociedade está produzindo? A gente tem que acionar os nossos filtros, acionar o nosso modo crítico para saber analisar, mas consumir e ver, puxa vida, essa obra fala sobre a desumanização, essa obra fala sobre o valor da mulher, mas tem alguma coisa aqui distorcida que eu não entendo muito bem o que é, mas não concordo. Então, trabalhar também tem a ver com consumir arte. E aí, chorando, orando, pensando e trabalhando, eu acho que a gente vai ser fiel à responsabilidade que a gente tem como artistas no mandato cultural que Deus deu para a humanidade lá no Jardim do Éden. Então, é para nós hoje e a gente precisa atuar. E você tocou num assunto muito sério. Às vezes a gente quer se esconder, né? E a gente precisa estar na sociedade, conviver com a sociedade até para falar, para ter expressão, né? E uma outra coisa também, nesse teste de missão pessoal que eu faço, e normalmente as pessoas conseguem alinhar a vida a partir desse teste, é algo assim incrível. Quando você começa a sair do seu ambiente, você começa a ir nos lugares, você começa a ver a necessidade, o que precisa ser feito. É que nem o teste que a gente faz. Você responde a pergunta: o que você mais ama fazer e o que mais te incomoda. E quando você vai para um espetáculo e você vê o que está sendo apresentado, aquilo pode te incomodar. Você pode amar muito e isso pode te incomodar muito também. E ao isso te incomodar muito, tem alguma coisa que Deus quer fazer usando... Uma pista. Exatamente. Então, é importante que a gente vá em outros festivais, em outras mostras, veja o que está acontecendo, porque nós temos um posicionamento firme na palavra. A gente não precisa ter medo, né? Porque a gente tem o Espírito Santo que nos ilumina, que nos guia, que nos mostra o que é certo e errado, o caminho que a gente precisa trilhar. E ir nos locais e ver o que está acontecendo, e aí Deus vai nos mostrar o que a gente precisa fazer para mudar uma situação. Muito interessante. Exatamente, concordo completamente. Legal, legal. Bom, você deixou já o seu Instagram, né, para a galera também te seguir. E, André, olha, foi bom demais ter você hoje nesse encontro. E Deus continue te abençoando ricamente. Você sabe que eu já estou esperando você aqui em Portugal, né? Muito demais. Precisamos marcar o nosso café presencial aí, a partir de outubro, quando eu voltar. Só quero repetir um Instagram, porque eu, como coloquei no chat, quem vai ver a gravação talvez não veja, é André na Espanha. Esse é o meu... Eu tenho 2 Instagrams. Um é mais voltado para a vida missionária, eu conto como é ser um missionário artista na Espanha, esse é o André na Espanha. E tem também um outro Instagram que é mais voltado para mim como um Instagram mais profissional, né? Para música, artes, teatro e etc. É o André Brasileiro. Então, André Brasileiro e André na Espanha. É fácil de gravar. Legal. Então, muito obrigado, Verônica, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Estou à disposição de cada um. Enquanto eu estou aqui no Brasil, estou aqui à disposição para quem está aqui no Brasil também, para a gente conversar, bater um papo, compartilhar mais coisas.
E logo, logo a gente toma um café em Lisboa, ou em Cáceres, que você também está convidada para ir lá. Por enquanto, não posso sair de Portugal. Aí você vem tomar aqui. Tá bom. Tá certo, é isso aí. André, muito obrigada. Quero agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente, ouvindo. E é bom ver, né? Eu vi ali que teve gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de vários lugares diferentes, né? Muito legal isso. Eu sempre falo que o audiovisual é a maior, é a mais poderosa ferramenta de comunicação no mundo. Você fala com pessoas em qualquer parte e realmente, Recife. Pessoal, muito obrigada. Deus abençoe muito vocês. Continuem firmes e fortes, que Deus tem grandes propósitos. E a perspectiva de Deus para as artes é que nós sejamos instrumentos na mão dele. Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigada.